Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Fala pra mim, você está preparado e está sabendo que o Flamengo fará 11 importantes e até grandes jogos que valem bastante para o Flamengo no intervalo mais ou menos de um mês, de 34 dias. Tem coisa pra caramba pra vir pela frente logo após a disputa do Mundial de Clubes, cara. Ontem nós tivemos dois sorteios importantes. Um que já temos até um caminho, né? E o outro é apenas um confronto. Copa Libertadores, como falamos até ontem na nossa live pós-jogo, o Flamengo pega o Internacional. Particularmente, eu gostei de um confronto. Eu acho que o Flamengo acaba dando mais confiança quando ele tem ali confrontos nacionais. Decidir no Beira-Rio talvez seja menos perigoso do que decidir num estádio que a gente não sabe ao certo ali o nome, que fica ali e tal. Eu acho que é um caminho que o Flamengo já conhece melhor e que talvez o Flamengo seja mais preciso e seguro num confronto local. Então, por mais que seja o Internacional, um grandíssimo jogo, decidindo no Beira-Rio, eu acho que dá mais segurança do que se fosse num que a gente mal sabe o nome e fica aquele desconhecido. Infelizmente, o desconhecido também tem sido para o Flamengo e acaba se surpreendendo. Então, grandíssimo confronto. Aí, a partir dali, aí a história muda. Serão decisões, provavelmente, né, fora de casa. O Flamengo pegando o Estudiantes, o Flamengo mais à frente pegando ali Racing ou pegando o Peñarol, tem até eventualmente um Vélez. Todos esses jogos serão decididos fora de casa. Mas para isso, cara, tem que primeiro passar pelo Internacional na Copa Libertadores. Então, já tem dois grandíssimos jogos pela frente. Flamengo e Inter, Inter e Flamengo. Soma isso à Copa do Brasil. Ontem tivemos o sorteio da Copa do Brasil e o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro. Esse eu já não gostei. E por que eu não gostei do adversário sair o Atlético? Não é somente ali pelo Atlético, pois é um grande jogo, ok. Mas é um jogo de desgaste físico também e é um jogo também de desgaste emocional. É um jogo para você passar, você já precisa ter uma mobilização diferente. Além disso, quando você olha para a Copa do Brasil, diferente de quando você olha, por exemplo, para a Copa Libertadores, para a Copa Libertadores não tinha para onde escapar, não. A partir do momento que você se classifica em segundo, você já ia pegar alguma pedreira. Você não ia conseguir escapar de nada. Tinha altitude, tinha tradição, tinha peso. Agora a Copa do Brasil, não. A Copa do Brasil tinha ali alguns clássicos, né, estaduais até, mas tinha alguns times mais acessíveis, né? Você podia pegar ali um Retrô, você pegar um CSA, podia até pegar um CRB ali, e você pega um Atlético Mineiro, ele te força a talvez dar mais atenção aos dois jogos. Se não der atenção aos dois jogos, você bota uma estratégia ali um pouco mais alternativa, você pode correr risco, e aí vem o desgaste emocional, correndo um certo risco, afinal de contas, nada é certo, né? Vai que pode ser eliminado. Como trata essa eliminação? Como é a sua instabilidade, que a gente sabe que é emocional do Flamengo, né? Dessa obrigatoriedade de vencer todos a qualquer momento, em todos os momentos, não é isso? Então é um confronto chato, podendo pegar confrontos um pouco mais atrativos, como por exemplo o Bahia que pega o Retrô, o Vasco que pega o CSA, ou o CSA que pega o Vasco. Não poderíamos deixar escapar essa brincadeira. E o Cruzeiro pega o CRB, por exemplo, aí é muito mais convidativo. Então eu não gostei do confronto contra o Atlético Mineiro, não. O Flamengo vai ter coragem de colocar um jogo time alternativo? Talvez não. Enfim. E aí vamos lá, pega o jogo do Inter, os jogos do Inter, pega os jogos com o Atlético Mineiro, pega os jogos de Libertadores, pega os jogos da Copa do Brasil, soma isso tudo ao Brasileirão e soma isso tudo, ou melhor, e divide isso tudo a um calendário extremamente nocivo e problemático. Bom, não mudou nada no nosso calendário neste ano, apenas a alteração foi de, vamos enfiar mais um mês aqui. Continuamos com os mesmos meses, com o mesmo espaço, só que agora entrou um Mundial de Clubes, né? Esse Super Mundial de Clubes, independentemente, assim, vai ser legal, não vai ser legal, os jogos vão ser bons ou não vão ser bons, quem vai ganhar, não interessa. Ele é extremamente inconveniente para um calendário como o nosso. Um calendário que a gente já tem, ele não suporta uma competição, o qual pega cerca, né, de 30 dias, um mês,
e com uma inconveniência gigantesca. Viagens, desgaste, ele é extremamente conveniente esse campeonato. Pode até ser extremamente legal de ser visto. Vai ser bem curioso o confronto de videogame, pode ser, mas ele é inconveniente, fato que ele é inconveniente. Então, o Flamengo vai fazer disputa desse Super Mundial, né? Vai lá, faz lá os seus jogos, até onde vai a gente não faz a menor ideia, não importa. Sendo que importa e não importa, né? Por quê? No calendário da CBF, o calendário está preparado, até mostrando aqui as datas para vocês, é o seguinte, ele está preparado para nenhum time brasileiro chegar longe. Se um time brasileiro chegar longe, uma semifinal, uma final, você já vai ter que mudar algumas datas aqui. Isto porque tem rodada do Campeonato Brasileiro na véspera da decisão do Super Mundial. Não dá, cara. Não tem como. O Super Mundial, a decisão do Super Mundial é no dia 13 de julho. E, por exemplo, o Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro no dia 12 de julho. Ou, se você quiser colocar no campo né, jogaria, porque o Flamengo vai estar na final do Super Mundial. Enfim, pode ter a relação que você quiser, de fé. Mas é isso. Então não tem nem data para essa compatibilidade. Vamos passar aqui a sequência para você ficar por dentro e já saber o que vem pela frente. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, se inscreva aqui no nosso canal. Diariamente, né, a gente tem esse compromisso, sempre falando sobre o Flamengo, trazendo aqui para vocês informações, notícias, análise, opinião. Vamos falar bastante aí nesse Super Mundial, tem essa janela que é muito importante. Então chega junto e dá essa força aqui pro nosso canal. A gente está com esse objetivo de chegar a 144 mil inscritos por aqui, tá? Seja muito bem-vindo aos novos inscritos. Vamos começar a maratona para você ver que são 11 jogos em 34 dias e com muito jogo decisivo. Para começar, o Flamengo vai lá, participa do Super Mundial, né? Jogou lá, beleza. Voltou. São Paulo, dia 12 de julho, tá? Dia 13 ele tem a decisão do Super Mundial. Loucura, né, cara? O calendário completamente... é loucura. Aí vamos lá. Santos, no dia 16. Fluminense, no Maracanã, no dia 19. Bragantino, fora de casa. Historicamente, um jogo complicadíssimo pro Flamengo. Complicadíssimo pro Flamengo, né? Dia 23 de julho. No dia 26, o Flamengo tem, né, o primeiro confronto ali com o Atlético, confrontos que vão vir um atrás do outro daqui a pouco. 26 de julho. Tudo em julho, tá, galera? E no dia 30 de julho, no Maracanã, o Flamengo recebe novamente aí o Atlético, mas aí a gente tá falando de jogo de Copa do Brasil. Oitavas de final da Copa do Brasil. Terminando o mês de julho, mas mantendo essa sequência de jogos, no dia 2 de agosto, o Flamengo viaja e enfrenta o Ceará. No dia 6 de agosto, olha o Atlético aí de novo, em 4 confrontos então, o Flamengo vai enfrentar 3 vezes o Atlético. O Flamengo tem um jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil. Aí a gente tem que ter uma consciência e uma memória de um histórico desse Flamengo, né? Os jogos que antecedem e os jogos que sucedem, né? Que vem posterior ao jogo de mata-mata, ao jogo de Copa do Brasil, jogo de Copa Libertadores, jogos que têm uma mobilização diferente. Pelo aspecto até do caráter decisivo de ser mata-mata. O Flamengo no dia 6, ele enfrenta o Atlético, vai lá para decidir a classificação. No dia 9, ele recebe o Mirassol no Maracanã. Esse jogo do Mirassol no Maracanã é aquela armadilha sem vergonha que, se ele fosse fora de casa, o Flamengo ia perder ponto. Pelo que a gente já vê o Flamengo já há anos, esse é o jogo que o Flamengo perderia ponto se fosse fora de casa. Porque ele vem depois de uma... né, concretiza ali. Atlético e Flamengo, quem se classificou? Beleza. É o jogo posterior. E ele ainda antecede o grande confronto. Porque pra mim, Copa Libertadores não se compara a nada, né? Grande confronto, Flamengo e Inter, da Copa Libertadores. Então, temos ali o confronto contra o Mirassol no dia 9, o Flamengo recebe o Inter, aqui no Rio de Janeiro, dia 13. E no dia 16, é o Inter lá no Beira-Rio, pelo Brasileiro. Porque aí são 3 jogos consecutivos contra o Inter. E fechando esse 11º jogo, né, que são 11 grandes jogos, cara, nesse intervalo aí de um pouquinho mais de um mês, são 34 dias, fecha com o Inter lá no Beira-Rio, no dia 20 de agosto, né? O jogo mais importante do Flamengo no mês é o jogo da decisão das oitavas de final da Copa Libertadores, novamente nessa sequência de 3 jogos do Inter. Cara,
muito jogo, tem muito... É o desgaste físico que é natural, o desgaste mental também, porque são jogos importantes, são jogos decisivos, de caráter decisivos, e é onde a gente vai ver o apontamento do Flamengo. Qual é o norte do Flamengo? Porque enquanto está tudo muito teórico, muito controlado, é muito fácil você falar, não, a prioridade ela é essa, a prioridade ela é aquela, a gente faz isso aqui, tá. Só que quando entra o inconveniente mundial de clubes, as coisas se apertam ainda mais, que elas já são apertadas, né? Os nossos jogos, eles já são amarrados, né? Praticamente ficam embalados a vácuo, porque não tem espaço para nada. Só que vai estar ainda mais apertado, né? Por causa do Super Mundial. E aí a gente vai ter agora as oitavas de Copa do Brasil, a disputa do Campeonato Brasileiro, onde hoje o Flamengo, né, é líder, torcer para continuar sendo líder até o final desses 11 jogos importantes, e a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores. Cara, tem jogaço pra caramba. Chega junto aqui com a gente, deixa o seu like, deixa sua curtida. 11 jogos em 34 dias, após o Super Mundial. Um grande abraço, tamo junto. Valeu.